Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana junto com vocês para a gente ver quais são os principais aspectos que a gente tem aí pela frente. A gente vai dar uma olhadinha nessa semana que vai do dia 5 de julho até o dia 11 de julho ali, mas saiu o domingo aqui para vocês, então eu vou dar uma pincelada aí no que vai acontecer no domingo também, tá? Bom, a gente tem uma semana tranquila, apesar de ter um aspecto que é bastante importante essa semana, que é a quadratura de Mercúrio retrógrado em Câncer com Marte em Áries. Essa quadratura, ela pode simbolizar, de certa forma, para a gente, para essa semana, uma semana tensa referente à nossa comunicação, ou seja, uma semana para a gente tomar um cuidado maior, muito maior, inclusive, em relação àquilo que a gente vai falar com as pessoas, aquilo que a gente vai escrever para as pessoas, aquilo que a gente vai interpretar do que as pessoas vão dizer para a gente. Principalmente é importante prestar um pouquinho mais de atenção em relação a documentos, para que não aconteçam brigas futuramente com algum documento que você assinou, que você não entendeu, que você não leu direito, e de repente isso pode dar em processos jurídicos ou coisas do tipo. Ou seja, é uma semana em que a gente pode ficar um pouquinho mais venenoso ao falar, um pouquinho mais agressivo ao falar, talvez um pouco mais impaciente em ouvir alguma história, em quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente precisa colocar algumas coisas em pratos limpos, sabe, quando a gente não tem paciência para ouvir aquela pessoa, que a gente já prejulga, a gente já adianta, a gente já tenta adiantar aquilo que a pessoa vai dizer, que é muita energia ariana aí, né, que tenta colocar a coisa numa velocidade maior, que quer acelerar as coisas e de repente a gente quer falar antes da pessoa falar, quer concluir aquilo que a pessoa está falando, e muitas vezes a gente pode passar por cima das pessoas, as pessoas ficarem irritadas porque a gente está sendo impaciente com algumas pessoas, e aí essas pessoas podem acabar brigando com a gente ou tendo desentendimentos e coisas do tipo. Então essa semana é muito importante a gente tomar esse cuidado. Só que, além desse aspecto que vai acontecer ali na quarta-feira, no dia 8 de julho, a gente vai ter ali no dia 11, Quirón ficando retrógrado no signo de Áries. Então, além da gente ter esse Mercúrio conversando aí com Marte, que está próximo ali a Quirón, a gente vai ter Quirón também retrogradando. Então, pode ser que nesse momento, com a retrogradação de Quirón, talvez algumas comunicações, algumas informações podem remexer em feridas lá do passado. Então, algumas feridas podem ressurgir, algumas questões podem aparecer aí para a gente trabalhar, para a gente ter que olhar de verdade para essas feridas, para essas questões, principalmente tudo aquilo que está relacionado ao nosso eu, a nossa imagem, a nossa personalidade ou todas as atitudes que a gente toma perante a vida. De repente teve alguma atitude ali no passado que pode retornar diante de uma discussão, diante de um momento mais tenso, de colocar assuntos em pauta e ter que resolver aquele assunto com alguém, principalmente alguém da família, alguém aí relacionado à sua intimidade, à sua vida mais privada. Pode ser que ressurjam aí assuntos que podem tocar em feridas ali, tá? O início dessa semana já começa com a energia do eclipse lunar em Capricórnio, né? Então a gente tá numa semana de lua cheia, uma semana em que a lua transbordou as suas energias e além disso ainda foi eclipsada pela sombra da Terra, né? A gente teve o eclipse aí em Capricórnio, então essa energia vai vibrar durante toda a semana, por 7 dias a gente vai ter essa energia, e ali no domingo próximo é quando a gente vai ter a lua minguante no signo de Áries, tá? A lua vai ficar minguante aí no signo de Áries, mas por enquanto a gente tá com a lua cheia, então a gente tá em uma lua que ela aumenta as nossas emoções. É uma semana em que a lua está completamente cheia, está ali toda iluminada, e com isso as nossas emoções também ficam cheias, as nossas emoções também ficam aumentadas. Só que as nossas emoções estão nas energias capricornianas, e é uma semana que é muito importante a gente aprender a ser maduros emocionalmente, né? Ou seja, a gente tem aí um teste bem interessante para essa semana, ainda mais com Marte ali fazendo quadratura para Mercúrio. É uma semana que é muito interessante para a gente colocar à prova ou testar a nossa maturidade emocional. Ou seja,
até que ponto a gente está maduro para lidar com situações que geralmente a gente não concorda, que geralmente tocam na nossa ferida, que geralmente faz a gente ficar chateado, porque a gente não quer voltar naquele assunto, porque a gente não quer entrar naquele assunto de novo. Mercúrio retrógrado, caramba, por que você está vindo aqui falar desse assunto mais uma vez? Por que você está tocando na minha ferida? Você quer me ver sofrer? Você quer me ver ficar chateada ou chateado? O que você quer? E de repente isso pode criar uma briga, né? Uma discussão bem emotiva, bem emocionada, porque a gente está em uma lua cheia, né? De Capricórnio, e Mercúrio está ali conversando com Marte em Câncer, que também fala sobre as emoções, tem relação com a lua, ou seja, talvez a gente seja testado essa semana nas nossas emoções para ver até que ponto a gente consegue controlar mais as nossas emoções, até que ponto que a gente consegue segurar a nossa ira, a nossa irritabilidade, até que ponto a gente consegue compreender o outro, entender melhor o outro. Isso tudo vai ser meio que testado essa semana. Só que essa semana também a gente vai ter Netuno começando a fazer aspectos aí. No domingo acontece o aspecto exato de Sol e Netuno em Câncer, tá? Sol em Câncer e Netuno em Peixes. Isso vai acontecer ali, esse aspecto vai acontecer aqui, olha, no dia 12 de julho de 2020, no domingo próximo. E esse aspecto, junto com toda essa tensão dessa semana, é um aspecto que de certa forma vai estar vinculado com esse aspecto de tensão entre Mercúrio e Marte e também da lua cheia em Capricórnio. Ou seja, se a gente souber lidar com as nossas emoções, a gente está pronto, a gente vai ter uma ajuda, uma luz no fim do túnel para compreender aquela pessoa, para entender os motivos daquela pessoa, ou de repente de você até mesmo entender os motivos de você estar tão impaciente ou de você estar tão incomodado porque está sendo mexido em um ponto que você não queria que fosse mexido. De repente você se abre para entender o porquê que você não quer tocar naquilo, e no momento que você compreende, no momento que você fala, ok, eu tô maduro bastante para lidar com isso, deixa eu encarar isso aqui, de repente ali você consegue resolver as questões e acabar resolvendo de uma forma muito pacífica e até mesmo muito generosa com as pessoas envolvidas ou as situações envolvidas aí na sua vida. Mas caso a gente não saiba lidar com todas essas emoções, caso a gente não esteja maduro bastante, ou caso a gente não queira aprender a ser mais maduro em relação às nossas emoções e a nossa reação diante das dificuldades ou dos problemas que podem surgir essa semana, aí o que acontece com esse aspecto aqui? Apesar dele ser positivo, ele pode se tornar um aspecto, porque ele é de via aberta, não tem empecilho, então isso pode acabar ocasionando dentro da gente um vitimismo muito grande. Tipo, começar a falar para todo mundo, a pessoa está fazendo isso porque ela quer me atingir, porque ela quer meu mal, porque ela quer me prejudicar de alguma forma, porque ela tem inveja de mim, ou seja, vitimismo. Né? Ao invés de solucionar de uma forma mais madura, mais consciente, algumas pessoas podem ficar reativas, recuar, voltar para o seu mundo, falar, não quero te ouvir, não quero conversar com você, você está aqui para me fazer mal, volta lá para o seu próprio universo, para suas próprias fantasias, fica ali dentro, nesse universo, e fica se vitimando e também espalhando para o mundo, para todo mundo, aquilo que aconteceu e se colocando como vítima e colocando a outra pessoa como a pior pessoa do planeta, né? Então, é importante a gente ter um certo cuidado em relação a isso também para essa semana, tá? E aí a gente tem também ali no domingo próximo vai ser um dia bem agitado, né? Porque a gente vai ter também Mercúrio ficando direto, tá? Mercúrio vai começar o seu movimento direto, mas lembrando, não significa que quando Mercúrio fica direto que todos os problemas estão resolvidos. Na verdade, muito pelo contrário, porque quando Mercúrio termina a sua retrogradação
e começa o seu movimento direto, essa área aqui que ele retrogradou é a área chamada de sombra. É aonde, depois que ele retrograda, que ele vê aonde que estão as questões que precisam ser revistas, quando ele caminha direto é aonde ele vem consertando as coisas, colocando os pingos nos is. E muitas vezes, na hora de consertar, de arrumar as coisas, é onde existe a maior tensão, né? Porque quando a gente só vê o que precisa ser consertado, geralmente não precisa de ação ali. Quando ele caminha direto, é quando precisa de ação, tá? E esse Marte, que ainda vai estar conversando aí com Mercúrio também, e esse Mercúrio vai fazer uma quadratura novamente para esse Marte, com ele direto, também fala a respeito dessa tensão, né? Da tensão que a gente tem de realmente colocar pingos em muitos is aí, principalmente relacionado à nossa convivência familiar, assuntos familiares do passado, assuntos da nossa primeira infância, questões que de repente moldaram a nossa personalidade, situações dentro da família, dentro da nossa própria cultura familiar, que de repente modificaram a sua forma de ser, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de compreender o mundo. De repente você pode passar por uma repaginada muito intensa relacionada à sua própria personalidade, ao seu próprio eu e à sua forma de agir no mundo. Uma grande mudança pode acontecer para muita gente, principalmente para aquelas pessoas que estiverem conectadas com essa energia, que realmente quiserem aprender a respeito de si mesmos, né? Ali no final da semana a gente vai ter a Lua entrando no signo de Áries, a gente vai ter a Lua minguante no signo de Áries, que tá aqui para vocês, tá? Vai acontecer no dia 12, às 20 horas e 28 minutos, vai começar a Lua minguante no signo de Áries, ou seja, a gente vai começar a minguar para dentro do nosso eu, a gente vai começar a olhar para nossa própria pessoa, para nossa própria identidade, ou seja, esse processo já está acontecendo desde que Marte entrou aí, e Marte vai fazer a conjunção dele com Quirón no dia 14 de julho, no mesmo dia em que o Sol vai fazer uma oposição exata para Júpiter, tá? Então a gente tem aí pela frente períodos muito intensos de transformações internas, de transformações em que a gente vai ter que realmente olhar para as nossas feridas, olhar para a nossa história, olhar para as nossas crenças e ver o que precisa ser transformado dentro da gente, quais condutas a gente precisa mudar em relação à nossa vida, que estejam realmente afinados com a nossa essência e não com a essência de nenhum outro ser. Quanto mais conectado com o nosso eu verdadeiro a gente estiver, melhor vai ser pra gente. Ou seja, estamos em uma semana que é importante a gente entender o recado dela. E o recado dessa semana é para que a gente realmente permita que os assuntos venham, que as informações venham, que as pessoas venham, que falem o que precisam falar, ou que caso você precise falar as coisas para alguém, você também pode ir lá e falar, de você prestar atenção nas suas emoções e na sua maturidade, ou seja, na sua inteligência emocional, como você lida com as suas emoções e principalmente como você lida com as emoções dos outros também. Não adianta você controlar as suas emoções ou manter as suas emoções em um controle mais frio e a outra pessoa ficar completamente descontrolada e você simplesmente também não fazer nada a respeito disso. Muitas vezes é importante a gente também acalmar a outra pessoa ou mostrar para outra pessoa que nem tudo aquilo que ela está dizendo, tudo aquilo que ela está pensando está realmente atingindo a gente. Então, sabe, a gente tem que fazer uma dança aí, olhando para os dois lados, tá? Mas é muito importante a gente perceber o que a gente precisa trabalhar emocionalmente, o que a gente precisa amadurecer emocionalmente e olhar de forma intensa, sincera e verdadeira para as nossas feridas e para as nossas questões pessoais. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu dessa semana. Tá uma semana bastante interessante, uma semana que a gente tem praticamente um aspecto aqui, né? E a gente tem Quirón começando o seu aspecto retrógrado. Para quem quiser o horário que esse Quirón vai ficar retrógrado, o horário vai ser às 18 horas e 08 minutos, horário de Brasília, tá? E ele vai ficar retrógrado no grau 9 de Áries.
tá? Então tá aí informação para vocês. Lembrando que eu disponibilizo essa tabela para vocês ali nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook e Twitter. Então, se vocês quiserem ter acesso a essa tabelinha, dar uma olhada nos aspectos da Lua, basta vocês entrarem ali nas redes sociais, fazer um print, copiar ou simplesmente consultar mesmo a tabelinha durante a semana que tá tudo certo, vai estar lá disponível para vocês. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify, mas no Spotify é importante colocar o acento no E, tá bom? Lembrem-se de se inscrever no canal para poder receber as notificações quando eu envio vídeos aqui e também de acionar o sininho. E caso você queira contribuir aqui com o canal, tem uma caixinha aí abaixo do vídeo e também na página principal do Encontros Astrológicos escrito Seja Membro. Basta você clicar nessa caixinha aí que ali vão ter todas as informações de como você pode se tornar membro e como você pode contribuir aqui com o canal, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Caso vocês queiram se tornar membro, eu agradeço demais essa ajuda, tá bom? E caso vocês queiram informações sobre preço de mapa natal, se o agendamento está aberto ou fechado, caso vocês queiram um print do mapa de vocês, mapa natal, sinastria, revolução solar, caso vocês queiram acesso ao curso gratuito que eu dei aqui no YouTube para vocês, todas essas informações estão no site www.deboramexica.com.br. Basta vocês entrarem no site que ali tem todas as informações organizadinhas para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembrando que a Lua vai transitar de Capricórnio até Áries durante essa semana e eu faço os vídeos para vocês, né? Durante a semana do trânsito da Lua. Então fiquem ligadinhos aqui no canal, tá? Desejo para todos uma ótima semana, uma semana de Lua cheia em Capricórnio, uma semana de Lua cheia junto com o eclipse. Estamos trabalhando muitas questões internas. Espero que todos nós tenhamos sabedoria e inteligência emocional para lidar com toda essa turbulência emocional que a gente está passando, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não é inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.